Gente, mais uma vez uma conversa com Lani Menezes. E essa conversa de hoje é muito legal, tem uma profundidade e fala basicamente de educação, família e transformação. Eu tenho certeza que você vai gostar, eu espero que você fique super atenta, porque quem está com a gente é a Lili Agra, né, querida? E ela tem, gente, é advogada, psicopedagoga, fez tanta coisa, mas a essência é do que ela trabalha hoje, transformando vidas, vida de estudantes, de alunos, e isso é maravilhoso. Então, a nossa conversa agora começa com a Lili Agra. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda, isso é uma palavra gostosa de receber, né? A gente se sentir bem-vinda aqui. Ai, Desde que eu cheguei aqui, eu estou me sentindo bem-vinda. É um prazer poder estar aqui e compartilhar essa experiência de vida, né, que é o que nós vamos fazer aqui, de uma forma acessível às pessoas, que as pessoas possam entender, porque elas vão se identificar muito com tudo que vai ser dito aqui. Gente, é muito legal, porque assim, só nos bastidores as histórias são maravilhosas. Eu tenho certeza que você vai gostar, mas antes da gente começar nas primeiras perguntas, preciso que vocês façam o quê? Que nos acompanhem nas redes sociais, que vocês siga lá tanto a Lani Menezes quanto o Ilha Notícias, porque é a única coisa que a gente pede, né? Acionar o sininho para quando chegar vídeos novos, toda semana tem, vocês poderem participar, porque a ideia é que a gente leve essas histórias, que são histórias marcantes, transformadoras, não só para você entender o trabalho dessas profissionais maravilhosas que a gente traz aqui, mas também a visão de vida que elas têm sobre o trabalho que elas fazem, que pode alcançar você. Então essa é a ideia. Então, se puder, já vai aí mandando para suas amigas, vai mandando para todo mundo, né, acompanhando. Conversa com a gente, manda pergunta também, porque ao longo depois a gente entra lá no Instagram, no YouTube e a gente assiste, a gente responde, tá bom? E já para a gente começar a entender e deixar a grandiosa de hoje falar com a gente, que, gente, é Lili Agra, maravilhosa, profissional muito respeitada, com mais de 18 anos no mercado, né, com a escola, sendo que, para mim, vai ser Lili. Então, eu vou falar, vocês vão ouvir eu falar Lili, mas ela é uma profissional, mas não deixa de ter o respeito, o carinho pelo nome, mas também por todo o trabalho que ela faz. E aí, Lili, eu já quero te perguntar, para a gente começar nesse caminho de educação, como é que começou a sua história? Como é que você fez essa escolha? Né? Conta para a gente essa base, esse início de história. Sim. Eu venho de um lar onde os meus pais eram professores. A minha mãe, uma mestra em alfabetizar. Eu cresci vendo a minha mãe alfabetizando para ser uma renda extra em casa, numa época que não existiam as escolas particulares, né? Ela com 3 filhos em casa, então ela resolveu, como ela era professora, alfabetizar em casa. E ali eu sentava perto e ficava observando aquele crescimento, aquela página em branco, que na verdade a criança é uma página em branco, né? Ou melhor, uma criança ela vem com umas histórias, que depois nós vamos falar sobre isso, quando eu conheci a terapia. Mas quando a alfabetização, minha mãe pegava aquela criança que não sabia ler, daqui a pouco aquela criança estava lendo. E meu pai era o mestre da matemática, professor Barbosa, aqui na ilha, muito conhecido. Muito conhecido, mestre Barbosa. Então, o meu pai, né, era um professor que amava dar aula. E minha mãe dava aula, mas por uma questão de necessidade, para ajudar no orçamento da casa. Então, eu creio que foi do meu pai que eu adquiri. Que você foi adquirindo esse amor, essa paixão. Eu fui escolhida. Eu não escolhi a educação me escolheu. Foi um dom. Deus colocou nas minhas mãos essa missão de vida, que eu chamo de missão de vida. Interessante que você está falando, me lembrei agora, que é exatamente isso, eram casas que tinham, né, profissionais, às vezes, de escolas públicas, mas que davam nas suas folgas aulas em casa, ou pessoas que tinham um dom para educar. E eu lembro que eu era pequenininha e eu tinha a tia Marli, era uma casa, e eu falava que eu queria estar lá na tia Marli, mas eu não tinha nem idade para isso. E aí eu lembro que minha mãe, não, eu vou te levar, porque eu via as criancinhas entrando e eu achava que eu tinha que entrar.
E é interessante porque eu era muito pequenininha e nesse período, quando eu fui para a escola pública, eu já não fiz o CA. Eu fiz a provinha, que tinha uma provinha, né? Era, mas para nivelar, né? Nivelar, para entender. E eu lembro que eu fui para o primeiro ano. Então, o que você está dizendo é uma coisa assim, muito importante, né? Porque marcou a minha vida, Sim. né? E assim, e aquele momento, aquela pessoa era que fazia como sua mãe devia fazer, o despertar da criança para esse grande mundo. Isso. Eram pais que às vezes trabalhavam fora, era uma criança que era tida como essa não aprende porque ela é preguiçosa, essa não aprende porque, olha, estou trazendo meu filho aqui porque o meu filho não quer nada com estudo. E a minha mãe, de uma maneira muito maternal, era isso que eu observava, que muitas vezes no acolhimento ali da casa, os filhos ficavam perto, né? Uhum. A gente ficava perto observando e minha mãe com o método dela daquela época. Eu era criancinha demais. Mas eu vi que daqui a pouco aquela criança desabrochava. Foi aí que eu comecei a entender que a educação não se limitava apenas a uma parte cognitiva. Isso nós vamos falar daqui a pouco. Não, eu já vou aproveitar pela fala, porque eu tinha preparado aqui, era exatamente isso. Assim, em que momento que você percebe que ensinar não era só passagem de conteúdo? Né? Em que momento, que aí eu acho que você já está nos respondendo, mas aí começar a caminhar por né, essa trilha aí. Porque é mais do que uma transferência de conteúdo, né? Essa história de vida, essa observação maternal, que você falou uma coisa muito legal, esse acolhimento, sem esse julgamento pontual de é desligado, não quer aprender. E aí você começa a ver aquela criança como um ser individual. Como é que quando você percebe já para suas escolhas através do dom? Olha, por incrível que pareça, Lani começou comigo mesma. Começou através da minha história com a educação. Caramba. Quando chegou na minha fase do núcleo social, escola, né? Em que eu comecei a ser cobrada como aluna, né? Mas eu era uma criança. E eu comecei já a apresentar algumas dificuldades na área da matemática, das letras não. As letras eu sempre gostei de escrever, de ler, essa parte da arte sempre fez parte da minha vida, mas a matemática não fazia sentido. Foi quando eu hoje estudando, eu descobri que eu tenho uma descalculia. Caramba! Meu pai sendo mestre da matemática. E as escolas continuam sendo, mas na minha época eram mais engessadas ainda. Ou seja, o aluno ele era tido pela nota. Era o resultado. Qual resultado dava a partir daí? Não. Isso não adiantava eu fazer o trabalho de casa, não adiantava eu ser caprichosa, chegar na hora, participar de todos os eventos da escola, que no final o que valia era a nota da prova. Que já te deixa emocionalmente abalada. Exatamente. Que já tem uma série de circunstâncias. Mas porque eu não conseguia. Mas a culpa não era minha. Eu sabia, mas eu não queria, como criança, eu não queria envergonhar meus pais. Que ainda tinha talvez esse peso de ser filha de professores. Exatamente. Meu pai era muito conhecido, o professor Antônio Barbosa, o mestre Barbosa, ele era muito conhecido na ilha como aquele que passava os alunos para concursos tipo militar, AMAN, AFA, vestibular. Barbosa, ele era esse cara. E as pessoas associavam, os professores associavam muito a minha dificuldade com o fato do meu pai ser, né? Como é que pode? Será que o pai dela não dá atenção? Ou será que você era rebelde em relação a isso? E aí vem uma porção de julgamento. Mas eu sabia a minha realidade, eu queria de verdade, mas eu não conseguia matemática, até que eu reprovei na matemática. Caramba! E quando meu pai pegou o boletim da minha mãe, quando eles foram ver, eu estava ali, assim, todas as minhas notas eram muito, muito boas. Porém, a matemática deixou a desejar e por isso eu fui obrigada a repetir um ano. Né? E naquele momento eu falei, eu não sou só um resultado de nota, de nota, e comecei a enxergar que
não era certo ser assim, porque eu não era somente isso. Isso você ainda é criança. Criança já é Já até que entrando em é quando meu adolescência. pai veio conversar comigo através dessa reprovação, ele me sentou, todo mundo achando que eu ia levar a bronca do ano e ele não fez isso. Ele pediu desculpas a mim, porque ele falou, eu cuidava da matemática do filho de tantas pessoas e eu não fui capaz de perceber o seu grau de dificuldade na matemática. E a partir dali ele falou o seguinte para mim, a melhor defesa é o ataque. A partir de agora, eu entro nessa batalha com você. Caramba. E aí eu passei, aí ele falava, passa pela matemática, porque as outras você consegue. Então começa a tirar suas boas notas logo em matemática. E aí eu Porque comecei, as outras já eram tranquilas. E quando eu cresci, que eu pude optar, né? Qual o curso que eu ia seguir, deixei a matemática de lado, cumpri o meu papel com a matemática e fui seguir realmente aquilo que era o meu chamado. Aí que eu fui buscar no direito, mas sempre gostando de ensinar. Fiz o curso normal, fui fazer direito. Aí eu falei, Mas não tu é nunca isso. pensou no direito advogar? Não. Tu foi buscar o direito como peça de crescimento Não. para apoio? Não. Eu fui buscar o direito porque o ser professor no Brasil é uma área muito difícil. Muito difícil. Não é reconhecida, nem financeiramente, e muito menos reconhecida como sendo a profissão que fabricam os médicos, os advogados, os engenheiros. É a base de todas. Então, eu ia para as escolas trabalhar, né? Escolas particulares, e aí eu via que às vezes eu tinha que varrer chão, deixar a sala arrumada, né? Aquela coisa. E aquilo foi me desgostando. Eu falei, ser professor é isso? Também não me agradou. Eu falei, então eu vou para a área do direito, que tem mais status, é mais glamuroso e vão me respeitar mais. E tem um mercado. Tem um mercado, é um leque, e concluí meu curso de direito. Me arrependo? Não, conhecimento nunca é demais. Se eu fosse, eu iria fazer de novo? Não. Eu apostaria todas as minhas fichas na educação. Na educação. Gente, a história é muito gostosa, né? Como eu falei, vocês vão se surpreender mais ainda com essa mulher. Tem muita coisa para nos contar. Bom, a gente tem um curso que é de apoio escolar. É, o curso de apoio escolar Agra. Que está completando 18 anos. Você comentou, seu pai também atuou num curso de pré-vestibular. Não, meu pai trabalhava foi o primeiro curso preparatório que tinha essa visão para colégio militar, colégio naval e tal, que era lá na freguesia, que hoje é uma escola. Sim. Pode falar? Pode, fala você. Não, o que eu queria entender é, você, dentro de casa, então, você viu essa visão do ensinamento. Isso. Você viu essa postura do seu pai maravilhosa, no momento em que você tinha uma necessidade, ele se colocou junto com você. Porque eu pensei o seguinte, o empreendedorismo também de empreender na educação veio daí, veio da ousadia, veio do conhecimento jurídico. Como é que nasce esse desejo, não só de você continuar ensinando, mas tendo sim um curso próprio? Sim. O meu pai ele trabalhava para outros. Mas o pagamento do meu pai era justamente ver o crescimento daquele outro. Tanto é que meu pai dava aula até de graça. Que legal, né? Meu pai dava aula de graça. Ele queria ensinar. Eu lembro que às vezes chegava um amigo ou alguém com uma criança que não podia nem pagar. Meu pai não queria pagamento. Meu pai se alegrava quando aquela criança, aquele adolescente, passava para uma escola naval e já teria um futuro garantido a partir daí. Esse era o pagamento do meu pai. Ou seja, ele entendia que o papel dele era exatamente isso. A ponte para que aquela criança se desenvolvesse. Exatamente. Ele era militar, mas a educação sempre foi o dom do meu pai, o chamado, a missão de vida do meu pai. Muitas vidas foram transformadas através da dedicação e o amor do Barbosa pela educação, meu pai. Só que eu fui, né, como eu falei, eu fui trabalhar em escolas e eu não concordava principalmente com essa metodologia engessada. Ou seja, o aluno que vai,
O aluno que fica, fica. E eu falei, não quero isso. Eu quero criar algo diferente a partir da minha experiência. Porque Tu se sentiu na pele. eu me via em muitas dessas crianças, eu me via. Então, me veio a ideia, né? Eu lembro que na época eu era noiva do Sérgio, e ele falou assim... Que, por sinal, tá aqui está comigo. aqui, gente, apreciando. Te amo. E o Sérgio, eu estava um tanto quanto perdida, porque eu não queria mais o direito, porque não era a minha missão de vida. Eu não estava satisfeita. Já estava clara isso já estava claro para você. E quando eu conheci o Sérgio, ele falou assim, ué, o que te impede de voltar para a área da educação? Se os olhos brilham quando você conta as experiências que você tinha, quando você... E aí, naquele momento, me deu mas eu não quero voltar para escolas. Eu não quero esse ensino, ser obrigada a ser desse, né? Aquilo que te desanimou no passado, voltar para esse mesmo ambiente. Não quero. Eu não... E aí, na casa dos meus pais, tinha uma parte de trás grandes, com uma garagem grande, tinha também salas, de quartos de hóspedes, e ali eu montei um curso de apoio escolar Agra. Fiz um banner, e ali eu comecei a trabalhar o aluno e a entender, comecei a praticar aquele acolhimento que eu recebi um dia, que eu via minha mãe dando ao outro, eu comecei a trazer o aluno para perto de mim. E aí foi quando eu percebi que quando aquele aluno sentava na minha frente, além de ser uma responsabilidade enorme, né? Mas era alguém que não era uma página em branco, ele vinha com uma história. Como aquele aluno chegou naquele momento ali para mim? Será que ele veio... a família é uma família disfuncional? Será que ele está passando por algum problema? Será que esse aluno teve algum luto, está vivendo algum luto de alguma forma? E aí eu começava a olhar para ele com mais Exatamente. Um olhar bem mais profundo, né? Sem ser mais um dentro nas carteiras. Então, assim, aí me vinha aquele desejo de acolher como mãe, como amiga, só que em um dado momento eu falei, isso não é o suficiente, eu tenho que estudar mais. Eu tenho que me aprofundar mais para poder alcançar aquilo que não se vê. Que está oculto. Que está oculto. Porque a parte cognitiva, eu via que, às vezes, o aluno não era preguiçoso, como o pai dizia. O aluno não queria nada, meu filho não quer nada, não era isso. Era uma dificuldade que era um fator impeditivo. Aí foi aí que eu fui me aprofundar na área de terapia sistêmica. Da terapia sistêmica, que a terapia sistêmica é sistêmica porque visa a família, que é o início, o meio e o fim de todas as coisas. O primeiro núcleo social é a família. Isso. Né? E nós somos frutos da nossa família. Tanto que a sua história, ela mostra muito isso, né? Repetição de comportamento. Muito isso. E quando você começou o curso de apoio, como é que os pais olhavam para você com essa metodologia que para eles era nova? Quando eles chegavam lá, porque é o que você falou, chegavam lá e falavam, mas essa criança é preguiçosa, ele não quer saber de nada. E aí, como é que... Porque eu entendo que para a criança era mais fácil você acolher e conduzir nesse aprendizado. Mas os pais? Os pais, aí vem a grande questão, né? Porque eu me tornei uma defensora dos meus alunos, que poderiam ser não somente crianças, mas eu trabalho com criança, trabalho com adolescente e alfabetizo adultos também. Que legal, Lili! Alfabetizo adultos, pessoas que não tiveram oportunidade de estudar por sua história de vida na época, né? Que seria a época certa, vamos dizer assim, que é a infância, que é o período do conhecimento, mas que fala para mim, professora, a senhora me ensina? O meu sonho é ler, meu sonho é escrever meu nome. Eu acho tão lindo isso, porque você vê histórias de pessoas que chegam na faculdade já com 60, 70. Sim. E começando a estudar já nos seus 50, 60. Sim. Ou seja, começando a fazer uma trajetória de estudo para alcançar um canudo, né? Sim. E é maravilhoso. Ilane, eu vou te contar uma história mais interessante ainda dentro dessa... A minha primeira faculdade, vocês sabem quantos anos eu tinha? Quanto? 35 anos.
Sério? Sabe por quê? Por quê? Porque esse método engessado Te desmotivou? me desmotivou. A minha autoestima foi Caramba, Bia. tremendamente Abalando. machucada. Os meus irmãos ali fazendo faculdade, crescendo, e eu achava que eu não daria conta de uma faculdade por conta das minhas experiências na minha época de criança. Caramba. Porque foi dolorido e não precisa ser. É isso. Aprender não precisa ser dolorido e foi isso que eu entendi. Então, para voltar à sua resposta, para responder, como eu cheguei aos pais foi através de conhecimento. Porque eu tinha que estar embasada, eu tinha que estar fundamentada no que eu iria falar, no que eu iria cobrar desses pais. Então, todo aluno que eu recebo hoje faz anamnese. Eu faço anamnese com os pais para conhecer a história desse aluno. E eles são receptivos a isso, quando você São. explica essa profundidade para que tire os bloqueios existentes, ou Sim. talvez existentes, É. que a gente não sabe, desse adolescente, É. dessa E criança. muitas vezes, através dessa anamnese que eu faço ali, tem pais que choram, porque eles falaram, eu não sabia que estava causando este Esse mal mal. ao meu filho, não é de propósito. Muitas vezes é o erro por falta de conhecimento. De conhecimento. Então, quando os olhos são Nossa. abertos, quase eu posso falar que 90% dos pais assim ficam agradecidos, inclusive depois vão buscar ajudas para as suas próprias vidas, através de terapia de casal, né? Aprender mais também, procurar ter mais conhecimento, ser mais presente na escola, ser mais presente, ser mais atuante na escola do seu filho para poder saber o que está acontecendo. Gente, eu tenho tanta pergunta que eu fico agoniada. Vamos lá, porque é muita coisa. Tá só esquentando. Ela fala de uma coisa que me lembra uma e depois... Mas eu queria voltar nesse pedaço, antes de eu... Porque é muita vontade de perguntar. Nesse período, houve algum momento já da criação do seu curso de apoio, já de você estar atuando, que te desanimou por algum motivo, e outros que falam assim, não, eu não posso parar por isso? Houve esse momento? Eu vou responder porque assim, é um modelo novo que você... o que a gente diz novo, gente, porque até hoje a gente tem aí a competitividade, né, de meritocracia, né? Você tem lá o direito, você conseguiu, fez o pontinho, passou, beleza. E aí, pelas públicas, você tem ainda aquilo que, não repito mais para poder não criar nenhum incômodo, mas também a gente tem uma falha também. Então, eu acho que, assim, lá atrás, né, a gente está falando de 18 anos, se não houve, assim, um momento que você falou assim, cara, tá difícil, vontade de desanimar, mas houve alguma coisa, alguma criança, algum resultado que falou, não, é por isso que eu caminho. Olha, talvez, nesses 18 anos, a primeira vez que eu pensei em parar foi há quase 3 anos atrás, por conta do falecimento da minha mãe. Porque como eu usava a parte de trás da casa da minha mãe, o cafezinho estava sempre ali, né? Enfim, estava sempre... Era a casa da minha mãe. Existe a participação. Existia a participação dela, né? Meu pai já havia falecido e foi quando eu olhei assim e falei, será que não está no momento? Por questões de dificuldades com pais, isso não. Pela atividade em si, nunca. Já teve, assim, pais grosseiros mesmo, né? Porque o meu trabalho é contrato, eu tenho uma equipe de professores, não sou somente eu. Eu sou professora e psicopedagoga, sou professora de português, a minha área é português. Mas eu tenho a matemática e física no curso também, que são outros professores que trabalham comigo, né? Que é mais procurado, são as matérias mais procuradas, né? Então, já teve caso de pais, assim, jogar dinheiro, né? Assim, no chão, porque achavam que, não, como é que vai pagar dezembro? Se meu filho passou no começo de novembro. Bem, para o seu filho passar no começo de novembro, foi feito um trabalho durante o ano todo. E esse professor não tem direito de ganhar o dezembro?
Ou seja, o valor desse professor não está sendo visto Não está por sendo... este tipo de pai. Mas foram casos Muito pontuais. muito pontuais, muito raros. No mais, os pais são assim maravilhosos. E essa presença desses pais te apoia cada vez mais na atividade, né? Sim. Porque aí a Só criança, ela ratifica, não só está ali acolhida por você, mas começa a ter um novo momento com esses pais Sim, também, né? porque assim, existem crianças e adolescentes que estão com ansiedade, estão com depressão, e os pais não sabem o que fazer. Recorrem aos médicos, aos medicamentos, e muitas vezes não acontece. E aí ouve falar que tem um lugar, tem um cantinho, curso, né, de apoio escolar Águia, lá no Tauá, que tem uma professora que teve uma experiência com essa professora, aí chega aquela criança, aquele adolescente no meu local. E aí o pai já me dá várias recomendações. Olha, ele é assim, assim, e assim, ele é hiperativo, ele não obedece, ele não isso, não aquilo, não aquilo. Eu falo, deixa comigo. Deixa que eu tire minhas conclusões. E ali naquele relacionamento, que é um processo, né? Primeiro eu tenho que ganhar aquele aluno para mim. Ele tem que passar a confiar, né? A confiar. Eu tenho que ser amiga, confidente. E tem muitos alunos que pedem, quando estão em crise, falam. A mãe fala, eu posso mandar para ir, porque é para onde ele quer ir. Que legal. Aí eu falo, pode mandar. Desde que tem vaga, pode mandar. E aquele aluno chega, e aquele aluno vai beber. É um lugar de pertencimento. Não é já tão grande quanto era quando eu tinha os meus pais, né? Mas é um lugar que eu faço questão que seja um lugar de acolhimento, não é um quartel-general. Ali existe disciplina e existe hierarquia. É claro isso. É claro. Eles aprendem isso, mas de uma maneira respeitosa, com eles também. Né? Não existem gritos, professor gritando, como na minha época era muito comum, né? Ameaças, jamais, não. Existe aquele olhar que eles já sabem, né? Aqui, essa palavra feinha aqui, não. Ih, palavra feia, não fala mais aqui, não. Ele não gosta, ele não gosta disso. Pode até falar que tia Lili não gosta, aquilo acaba ali mesmo. E se chamam de tia Lili? Até até os adolescentes, porque tem adolescentes que eu tenho que foi desde de criança, né, do Fundamental 1 comigo, que está ensino médio até hoje, então é tia Lili mesmo, de chegar da beijo na minha cabeça. E é nesse nível assim, sabe? De me perguntar, de se abrir comigo. Isso que eu ia perguntar, porque você acaba pegando crianças que entraram e se tornam adolescentes. Então passam por essas mudanças hormonais também. Sim. E você passa, às vezes, a ser uma confidente deles nesse sentido. Do namorico, da mudança do corpo, né, dessas alterações. E existe na brincadeira aquela assim, às vezes tem aquele adolescente, né, que está se achando, porque eles ficam bonitos, né? Alguns, né? Porque tem uma mudança ali que tem hora que tu fica feio, não sabe para onde vai. Você conhece o filho de uma amiga nossa, o Hugo. É uma graça de pessoa. O Hugo, né, que você conhece tão bem, foi meu aluno. Que delícia. E eu peguei o Hugo numa fase meio mericotico. Quando você viu, você sabe disso. O Hugo tá um menino lindo. Ele é um amor. O Hugo está estudando, está estagiando, o Hugo está dirigindo. Então, quando eu olho, eu tenho alunas que são médicas, dentistas. Eu, às vezes, viso o TCC deles. Não, eu quero que você vise, tia. Eu quero que a senhora veja o meu TCC, se está dentro, se tem alguma coisa certa. Entendeu? Que legal. Piloto de avião, tem uma aluna que é da AFA, uma mulher, uma menina linda que é da AFA, piloto da AFA, já formada. Ou seja, delícia. Então, assim, são muitas uma realização, histórias. né? É uma realização. Vou te fazer uma pergunta, mas também fique à vontade se quiser. Você não tem filhos? Não Esses passaram a ser os seus filhos, porque Deus falou disso comigo. Isso, né? Deus um dia disse para mim claramente, eu tive problemas, né, desde nova, de miomas, né? Miomas, endometriose. Eita, muita gente. Passei por 2 cirurgias, sendo que na terceira, a médica brincando comigo disse assim, já vamos deixar marcando a 4ª, porque existem muitos outros miomas que ainda vão. E naquele momento eu orei a Deus. Eu era nova ainda, né? Quer dizer, a primeira cirurgia eu ainda era nova. E eu orei a Deus. Eu falei, Senhor,
eu não posso viver assim. Na última cirurgia, eu falei, eu não posso viver assim. E estava me impedindo de viver, porque só quem tem esse tipo de complicação sabe. As dores são horríveis. Eu ia parar no hospital, ficava no soro com medicamento, além das cólicas, né, que vinha a qualquer hora, das hemorragias. Na verdade, são hemorragias. São hemorragias, mas teve uma que me levou quase ao leito de morte mesmo. Teve uma que foi muito sério, enfim. E eu falei para Deus que eu ia, Senhor, eu estou sentindo paz em pensar em retirar quando a médica me propôs, né? Como sendo uma alternativa. E como sendo nova, poderia depois questionar. E aí eu abri a palavra do Senhor e estava lá. Você terá mais filhos que a mulher casada. Gente, Isaías. Gente, que coisa linda. Porque quando eu não conhecia o Sérgio, eu falei, eu vou tirar meu útero que é uma preocupação. Que a gente fala de julgamento, de cobranças, mas a sociedade cobra isso muito da mulher. Né? O pensamento, eu tiro, mas aí eu caso com um homem que talvez não aceite, que vai querer. Como é que, minha filha, você ainda não tem? Então, assim, é só Deus para dar essa paz. Ai, e quando entrou essa palavra na minha vida, que eu ia ter mais filhos que a mulher casada, eu peguei aquela palavra como verdade e aguardei. E hoje você tem, né? E hoje eu tenho. E hoje você tem. E hoje eu tenho. Meu Deus do céu. Muitos. Porque não é só, né, o que a gente falou, né? É uma história que a gente vai estar falando de educação, mas de família, de transformações. Né? E você, na verdade, viveu essas transformações, né? Você vivenciou na pele as questões educacionais, que foi onde te deu um olhar diferenciado. Viveu na pele situações como essa que você acaba de relatar para a gente, e te agradeço, né, a liberdade disso, porque a gente se depara com jovens que, de repente, está vivendo e está sofrendo porque pensando como vai ser o futuro. E a gente entende que se a gente tem um Deus que nos deu um dom, não é à toa. Inclusive, Lani, umas 3 semanas atrás, uma mãezinha querida me perguntou, quando eu estava passando por ela, né? Ela falou assim, professora, a senhora não tem filhos, né? Aí eu falei, não. Aí ela, eu estava pensando em casa, como vai ser a sua velhice? Quem vai cuidar de você quando a senhora ficar velha? Né? E não puder. Eu falei assim, olha, primeiro que ter filho não é garantia. Não, a gente... Isso é realidade. Eu tenho conhecidas e amigas... Se alguém teve filho com esse pensamento... Que está mais largado do que outros que Pois e é colocar no filho uma missão. Uma missão que talvez ele não queira carregar. Exatamente. E que não possa carregar. Né? Aquela criança ela vai sendo moldada desde cedo para que na fase adulta dela, ela venha a ser a cuidadora, ela se torne mãe da mãe, mãe do pai e deixe a sua vida. Isso não é justo. E o mesmo Deus que disse, pode retirar o seu útero, porque eu tenho planos com a sua vida, é o mesmo que vai cuidar Deus que vai cuidar de mim em todas as fases da minha vida e da sua. Não temas, crê somente. Não é? Você me lembrou muito. Na minha época, eu não era evangélica ainda, e eu lembro que eu sempre gostei muito de ler, E eu lia Pablo Neruda. E tem uma... É do Pablo? Agora me deu um branco. Se era dele ou do Profeta. Que aí ele falava assim, seus filhos não são vossos filhos, são filhos da ânsia pela vida. Eu não entendia isso naquela época. Não entendia, como assim, seus filhos não são vossos filhos, são filhos pela ânsia pela vida? Porque eu não tinha maturidade, não tinha idade, maturidade, conhecimento. E hoje a gente vê exatamente isso, né? Muitas vezes as pessoas jogam tudo que você falou, uma coisa certa, né? Toda a sua expectativa num filho. Então, aquele filho passa a ser da ânsia dessa pessoa pela vida. Só que, na verdade, ele não é seu, é de Deus. De Deus. E aí é o que está, né? Essa fala que você dá, essa resposta linda para essa mãezinha, para ela entender que existe um Deus que te cuida em todos os momentos.
né? E isso é lindo, porque a gente vê muito amor pelo que tu fala, a gente vê muito amor, né, no teu olhar, assim, essa paixão, esse carinho, né? Que às vezes as pessoas podem até achar que não é verdade, não, mas a Lili é essa pessoa que eu conheço desde o início, né? Com esse amorzinho, com esse cuidadinho, né? A gente brinca que ela é um evento, né? Um completo. Mas é porque tem muita coisa. Então, a gente fica imaginando assim, quantas crianças que poderiam ter dentro de uma família disfuncional, ou se sentindo sozinha, e ali você faz esse papel, né? Não querendo fazer papel de mãe, mas fazendo papel de alguém que possa ouvir e acolher. E mostrar que existe vida. Que existe vida. Que quando você recebe um adolescente, né, uma criança, que sai sanguinho do dedo de tanto que está roendo a unha, batendo a perna, e eu observo aquele aluno e eu vou buscar, né, com as nossas técnicas e tudo, e principalmente com amor. E quando a gente sabe, chega ao conhecimento do porquê, o porquê daquele comportamento, se não tiver alguém que acuda aquela criança, que dê voz àquela criança e que até mesmo faça com que ela enxergue que ela tem uma vida, que ela não é culpada. Eu já recebi, dando também um testemunho aqui, compartilhando uma experiência na época da Covid. Isso marcou muito, 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 quando eu voltei, né, com as máscaras, poucos alunos e tal, enfim, com todos aqueles cuidados. Eu lembro que eu tive uma aluna que me entregou uma carta que queria que eu lesse. E eu ali, entretida com outras crianças e tal, de repente ela falou, tia, eu vou embora, você não vai ler a minha carta? E eu falei, desculpa, vamos lá, mas você lê para mim, que eu estou sem meu óculos aqui, você lê para mim? Era uma carta se despedindo da vida. Meu Deus. Por conta da Covid, né, que gerou desemprego. Muitas dores. Então, essa criança, uma adolescentezinha, minha aluna querida demais, ela acreditou que ela estava sendo um peso para a família, já que a mãe gostaria de fazer certas coisas, mas não, primeiro é a escola. Né? É aquela fala solta dentro de casa. Ela ouvindo aquilo, de repente, ela se deu como bode expiatório. Ela estava disposta a se doar. Tanto é que na carta ela dizia, faz o passeio, compra o seu carro, troca o seu carro, faça não sei quem pelo meu irmão. Nossa. Né? Faça tudo isso, só não mexa com um animalzinho de estimação que ela tinha em casa. Meu Deus. Só ele que... Mas, então, quando ela leu, para mim, ela estava pedindo socorro, na verdade. Tá. Porque quando eu perguntei, por que você leu? Por que você escreveu? Porque quando eu for fazer, se eu for escrever, eu não vou ter coragem. Aí foi quando eu falei, você vai chegar em casa agora e conversar com seus pais. Senão, eu falei, porque eu vou ligar. Então, os próprios pais ligaram para mim, imediatamente, e a partir dali nós fizemos quase um mês de encontro dela com os pais, como terapeuta, para que eles entendessem. Foi aí que eles pediram perdão e ela entendeu que ela não era, muito pelo contrário, ela era a alegria da família. E é interessante isso, porque essas falas, às vezes soltas, né? Como temos que ter cuidado. Eu sou psicanalista, então a gente diz muito que a criança ela tem uma percepção sobre aquilo que está acontecendo que é só dela. Né? Não tem um desenho. Então a gente vai ver, de repente, dois irmãos criados na mesma família. E a percepção sobre um ato é totalmente individualizado. Né? E dependendo dessa receptividade, dessa relação com aquele ato ali, ela vai levar para a vida a forma dela viver. Sim. Então, olha que interessante isso, né? De repente, uma fala solta, ou uma fala dentro de um contexto, né? A criança começa a pegar aquilo ali e falar, não, então sou eu vou dar uma solução, eu vou tentar resolver. Como é importante a gente dar ouvido, né? Para os jovens, para as crianças, como é importante esse papel. E aí eu te pergunto, olhando o que a gente tem, né? Falando de educação, essa educação individualizada, ela não só fortalece e
não sei se a gente pode usar, ou se eu posso usar, aceleração do conhecimento, né? Mas também gera um Sim. ser saudável. Sim, É isso. a ideia é, a minha visão é essa. Não são apenas letras e números. O curso Agra não é apenas letras, não é. Isso é consequência. É um trabalho de dentro para fora. Uhum. Porque, assim, algo que você falou agora, uma coisa que a criança tenha muito tempo para observar. Quem pensa que criança tá alheia, alienada, criança, né? Às vezes é algum problema que está acontecendo, um luto, como eu também já tive caso, em que estavam escondendo, que a criança era muito ligada a essa pessoa que faleceu, e as notas começaram a cair, aí chegou essa criança até os meus cuidados, e quando eu fui fazer a anamnese, não está acontecendo nada, não está acontecendo nada. Aí, conforme eu fui mexendo nos bonequinhos, daquela forma lúdica, com criança e tal, ela botou um boneco preto no meio. E era um mito familiar. Caramba. Que tinha falecido. Era aquela pessoa que era a referência de toda a família. Mas nós não falamos nada. Eu falei, pois converse. Não virou. Enfim, né? Porque às vezes a gente quer dar nome ao luto, à dor, à morte, né? Porque foi viajar, virou estrelinha. Não, a morte ela tem que ser tratada com naturalidade, dentro de uma linguagem própria para uma criança. Para aquela fase. Para aquela fase. Mas aquela criança sabia o que tinha acontecido, que esse vô não ia voltar. Ela sabia, no fundo, porque criança tem tempo de observar. Se tem uma coisa que criança tem, é tempo de observar. Então, o meu trabalho ali, a minha visão de educação hoje é de dentro para fora. Quando chega uma nota, né, e que eu olho a nota, e que eu vejo que é um aluno que não, aquela nota está incompatível com o aluno que eu conheço, com a sua parte cognitiva, o seu grau de conhecimento, eu chamo a família de volta, papai e mamãe venham aqui, porque eu quero saber o que está acontecendo, que isso aqui está me falando. Como se fosse, né, um sinal amarelo, vermelho, de alguma coisa. Ele falou alguma coisa, tia Lili? Falou aqui, ó. Falou sim, estou vendo a nota. E eu conheço meu aluno. Eu quero saber o que está acontecendo, para que eu possa ajudar. Se você não conhece, você não tem como fazer. Ou o caminho até você descobrir pode ser tão grande que se perca muita coisa, né? Sim. E ali também no nosso trabalho, nós temos alunos que vão apenas para estudar. São alunos que ficam muito tempo em casa, os pais não têm tempo, então colocam lá no curso para que nós possamos fazer acompanhamento, mais exercício, preparar para alguma coisa. Enfim, não é somente com crianças que possuem algum transtorno. É com qualquer pessoa que queira aprender. Eu tinha pensado assim, exatamente isso. Essa sua experiência clínica consegue fazer você perceber a diferença entre, né, uma questão cognitiva de um momento emocional que está afetando o aprendizado. Aprendizagem, né? Sim. E aí você consegue trabalhar isso, bom, isso aqui é cognitivo, eu consigo caminhar por aqui. Isso aqui tem algo, né? Como você deu o exemplo da nota vermelha, aparece ali, você, epa, é um alerta, eu preciso chamar para entender o que conduziu, já que você conhece. Sim. Inclusive, uma das tarefas que eu tenho, levo muito a sério, é cobrar das escolas, seja a escola qual for. Alguns já me conhecem. Gostei dessa ameaça, olhar. Fica de olho, fica de olho. Porque conforme a inclusão que a gente estuda, e é lindo, a teoria da inclusão é a coisa mais linda do mundo. É tudo muito perfeito. Quando você vai matricular seu filho, mas no dia a dia não é assim que acontece. E quando eu percebo que isso não está acontecendo, que um aluno que entrou com a proposta da inclusão, porque possui realmente partes cognitivas que não atende, transtornos que não atende, aí vem aquele aluno chorando para mim com uma prova de física. Espera aí, por que esse aluno de inclusão, com esse comprometimento que ele tem, está fazendo prova de física? Olha aqui, mas ele faz de português?
mas ele pode fazer questões de matemática. Aí, qual a combinação que eu consigo fazer com a escola? Me mandem a matéria que esse aluno é capaz, que vocês sintam que ele Que é pode dele, conhecer, que é a capacidade dele. que eu vou prepará-lo para que Ok. ele agora não sufoque esse ser, a família que se envolve, que sofre também. Porque quando um aluno de qualquer idade chega com um 0 na mão de uma prova, ele está tão envergonhado, ele está tão decepcionado com ele mesmo, Que ele está a ponto de desistir. Não, e você fala uma coisa, deve ser tão doloroso, dolorido talvez, ele chegar até a mostrar A quem ele ama. a quem ele ama. A quem ele ama. Porque aí a gente começa a pensar, né? Ele deve pensar, pô, eu sou incapaz, eu não consigo, eu vou vai criando vários monstros. Exatamente. Até chegar ali. Por conta de uma instituição de ensino que não está cumprindo o seu papel. Me lembrou do teu momento, quando Foi. tu vai para o seu pai, É. todos esperando uma coça, uma briga, e ele ali se posiciona como um verdadeiro educador. Não só como pai. Não só como pai. Um verdadeiro educador. E a partir dali ele me abraçou literalmente na parte da minha maior deficiência, que era... Porque até hoje, se você me perguntar, não perguntem, por favor, mas se alguém perguntar 7 vezes 8, eu vou olhar para o meu marido. Ó, eu só não perco, eu sei tabuada, mas o 9 vezes 9 eu não esqueço. Eu Por também quê? não. 80... Mas por quê? Porque eu escrevi 81 vezes quando eu era criança. Que método é esse? Sério? Tu tá falando dos métodos que nós vivemos. Aí eu vou olhar para os colegas de trabalho aqui. Eu lembro que tinha, né? A gente tinha na escola a tirada de tabuada, na aula de matemática. Quando eu era pequeno, jovem, criança. Eu lembro que eu era criança. E eu lembro que eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei. Eu gostei. Só que na hora, aquela 9 vezes 9, não saía 81, nem que a vaca tossisse. E eu sei que eu saí de lá com uma semana para escrever, montar 81 vezes. 9 vezes 9, igual 81. Então você foi penalizada. Eu fui penalizada e escrever 81 vezes para não escrever. Aí eu ficava pensando assim, pô, eu fui no máximo, né? Porque todo mundo para baixo tinha menos do que eu. Eu fui a mais penalizada. Mas nunca esqueci. Mas exatamente assim, o que é aquilo, né? Assim, a minha primeira faculdade foi estatística, né? Então, eu gostava dessa questão da matemática e tal. Só que eu não sentia essa dor. Mas depois eu falei assim, gente, por quê? Né? Penalizar dessa forma. E aí você falou uma coisa hoje que me despertou ir até lá, na minha infância. Que eu era uma boa aluna o tempo todo. Então, por que naquele dia, numa chamada que me deu um vácuo mental, que eu esqueci, eu tinha que ser penalizada? E aí eu pensei exatamente, mas eu fui a mais penalizada da turma, nem aquele que a gente sabia que não sabia quase nada. 9 vezes se deu 9. bem, porque foi 3 vezes 5. E aí foi 15, ele acertou e eu fui... Não, isso é inadmissível. Inadmissível fazer isso com uma criança. Não ensina nada. Não. Só causa o quê? Caos. Bloqueios. Raiva. Porque Raiva. Assim, hoje, se você... Baixa autoestima. Meu marido fala, né? O Richard, ele é muito de geografia, ele saca, entende? Eu falo para ele, eu odeio. Porque eu vou lembrar a minha história, quando eu fui aprender geografia, era um caos. Era uma decoração, era decorar, eu não conseguia entender. Então, para mim, era um sofrimento. Então, eu não tive prazer de aprender sobre aquilo. Sim. E aí, é claro, depois de velha, com viagem, para viajar, aí você começa... Gente, é tão gostoso, é tão legal você conhecer sobre isso, mas eu não me dava o direito, porque eu achava aquilo tão ruim, que foi tão marcante negativamente. E às vezes traumatizante mesmo para alguns, dependendo. Por exemplo, essa punição para mim seria horrível. Eu me conheço. Se eu fui fazer minha primeira faculdade com 35 anos por conta de uma reprovação, né? Uma reprovação que talvez, se eu tivesse tido uma chance, né? Pelas minhas notas, pelos meus comparecimentos... Por entendimento, de entender que não era uma falta de interesse.
os meus pais estavam sempre na escola, eu tinha alguém, eu pertencia a uma família, sabe? E quando a gente, naquela época, principalmente, quando existia reprovação, você era até dentro da própria escola, acontece até hoje, né? Existe aquele preconceito, aquela, né, de Lembra da colocar palavra você repetente? repetente. Como isso doía no... Aquele negócio, você quer ser um repetente? Exatamente. Você quer ser uma repetente? Exatamente. Mas aí a virada de chave foi quando um dia eu tive a oportunidade de viajar, fui para os Estados Unidos, sozinha, aquela coisa toda. Quando eu retornei, eu falei, não, o mundo é muito maior do que esse que está na minha mente. Parado ali em função de uma história vivida. Exato, paralisada ali. Eu falei, o mundo é muito maior. Eu vi um céu, eu vi lugares, eu vi pessoas, eu vi cultura. Eu consegui viver isso. Por que eu não vou viver uma faculdade? Por que eu não vou? Aí eu comecei e não parei mais. Nossa. Aí comecei e não parei mais, não. Que bom. Bom pra gente, né? Porque a gente tem um curso aí de 18 anos com uma qualidade maravilhosa. Só para eu fechar uma ideia da minha cabeça. Não, mas falta um pouquinho para acabar, porque está tão bom, mas falta um pouquinho. Teoria sistêmica, psicopedagogia. Você fez uma junção desse processo, né? Como é que foi até você conseguir trabalhar tudo isso e gerar esse desenho maravilhoso que você gerou? Era muito conflitante para você? Como é que foi somar essas duas grandes ferramentas? Como foi somar? Veio da necessidade de ajudar. Porque com o conhecimento que eu tinha apenas da graduação em letras, não era o suficiente para eu, como eu falei, eu sentia, eu percebia, minha missão, meu dom, né? Mas até mesmo para poder tratar com os pais, com fundamentos, porque eu tinha que me apresentar, se eu ia tocar em algo tão delicado, né? Tão delicado, que é a parte emocional de um aluno, de uma criança, de um adolescente, eu tinha que ir com conhecimento, porque senão eu podia ser engolida por aquela família. Por isso porque que eu fui muitas buscar vezes sistêmica. Porque muitas vezes a própria família não enxerga essa deficiência não quer enxergar, familiar. É difícil. É muito difícil. E aí você foi descortinando a família através da terapia sistêmica e dando um caminho dentro da psicopedagogia para a criança. Eu comecei com a psicopedagogia, porque entender como é que eu podia ensinar usando, né, as técnicas, né, como funciona a mente da criança, com que idade, aquela coisa mais prática, assim, aquela coisa, né? Depois eu falei, ainda está pouco. Por quê? Porque eu comecei a perceber que toda criança tem família e que toda família tem história. Que nem sempre todas as histórias são boas. Nem sempre todas as histórias são boas. Então, eu fui buscar uma especialização, uma formação, uma especialização em cima de família. Quem é quem? O que é uma hierarquia familiar? Qual a importância de uma hierarquia? O que é um mito familiar? O que é o defensor desse mito, o guardião desse mito? Qual o papel de cada um? Por que repetições de comportamento? Essa criança está repetindo o comportamento? Então, eu entrei nesse universo e eu me achei, eu recebi respostas para a minha vida, para o meu crescimento como pessoa. Aí não tem nada a ver com professora, nem com terapeuta, como pessoa, Lília Agra, Lili, né, para os queridos. Eu fui me amadurecer, eu comecei a me conhecer, autoconhecimento, fui começando a destruir muros, quebrar muros e reconstruir muros. A gente fala muito isso, dessa necessidade, né, terapêutica ser em nós primeiro. Para que a gente possa sentir, exatamente. E aí entender como vai ser o outro. Porque é o que a gente fala, né? É a diferença de você fazer um trabalho com seriedade e responsabilidade do que apenas ter um curso para fazer para ganhar dinheiro. Porque quando a gente faz algo com responsabilidade e seriedade, a gente precisa passar, né? Transpassar por nós. Para que você possa ter exatamente isso, sensações, porque tu vai poder imaginar e entender e visualizar e sentir o outro. Quando a gente está pensando só em, não, vou fazer algo para ganhar dinheiro,
Se tu tá morrendo do outro lado, meu filho, mas tá pagando a conta, ninguém tá querendo saber. Então é muito legal, gente, a gente entender isso. Todas as portas são, claro, maravilhosas, mas a gente precisa saber qual é o nosso papel enquanto responsável sobre aquilo, né? Sim, sim. O ganhar dinheiro faz parte, né? O ganhar dinheiro faz parte. Mas eu tenho aluno que não paga. Porque eu não deixo de atender. Porque o maior prazer não é isso. Isso vai vir. E a gente fala o seguinte, fazendo o nosso bom trabalho, Deus vai mandar. Exatamente. Uma vozinha uma vez me ligou, essa avó pagava para essa neta, só que essa avó morava fora da ilha. E ela que pagava esse apoio que essa criança precisava muito. Uma criança muito carente de tudo, muito sofrida, tão nova e tão sofrida de tudo. E essa avó um dia chegou para mim, me ligou e falou assim, olha, eu queria que você mandasse o caderninho de fulana, né? Porque a partir de agora eu não vou pagar mais as aulas. Então, a senhora pode, por favor, mandar o caderno dela, que vão aí buscar e tal? Eu falei, não vou mandar, não. Não, a senhora não está entendendo. Eu estou dizendo que eu não vou pagar. Eu falei, a senhora que não está entendendo. A senhora não vai pagar, eu entendi, mas eu vou continuar dando aula. Eu vou continuar dando aula para ela. E ficou comigo mais 3 anos. Que legal. Ficou comigo mais 3 anos. A vozinha daqui, quando podia, me pagava com detergente. Que gracinha. Né? Da forma como ela podia. E nunca recebeu menos atenção que os outros. Nunca, muito pelo contrário. É uma querida. Então, o dinheiro Deus supre quando nós estamos dentro da vontade de Deus, cumprindo a nossa missão de vida. Que todo mundo nasceu com uma missão. Nossa. Até você pegar. Tá, gente. Essa é a Lili. Essa foi ótima. Essa é a Lili, gente. Esse é o evento que a gente diz. Lili, queria que para a gente ir já caminhando para o nosso fim, todo mundo pode aprender? Todo mundo pode aprender. Mas todo mundo pode aprender quando é respeitado o seu tempo, o tempo e o processo. Porque cada um é um. Cada um tem a sua história de vida, cada um tem a sua mente elaborada, cada um tem seu tempo, né? O seu tempo. Então, todos nós podemos aprender e devemos ser sempre desafiados a aprender mais. Porque sempre temos que aprender. Aprender é possível. Porém, num ambiente próprio, onde haja respeito, acolhimento, pertencimento, principalmente quando se trata de criança e adolescente. Isso é a receita. Que delícia. Agora eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre o seu curso, para as pessoas poderem conhecer mais do seu curso, onde fica. Você já falou que é criança, adolescente e adultos, mas fala um pouco mais na profundidade desse curso para a gente entender. O curso Agra, ele surgiu, né, como já falei anteriormente, da minha visão de ter passado por experiências muito difíceis em instituições de ensino e acreditar ser possível ter um lugar que se aprendesse de uma forma gostosa, de uma forma leve, de uma forma possível, com respeito. Então, veio o curso Agra, que surgiu do nada. Era uma mesinha, há 18 anos atrás, uma mesinha. Eu lembro que na época eu já conheci o Sérgio, então ele me fez um enxovalzinho com papéis, canetinhas e tal, e uma criança que morava perto da casa dos meus pais, estudava o dia inteiro e à noite não tinha como estudar e aquela coisa toda, e perguntaram se eu podia atender. Aí atendi essa criança, dali ela já chamou outra, essa outra já chamou outra. Naquele finalzinho de ano, já terminei com 8 crianças já passadas de ano e já preparadas para o ano que vem. Olha, ano que vem nós estamos aí, hein? Porque nunca tinha visto um trabalho desse.
Como pode? Começa com uma, depois... E meu pai estava na época, quando meu pai era vivo, ele deu aula muito tempo comigo. Ai, que Né? legal. Então, o curso Água começou a se estruturar. O que nós oferecemos hoje? Cada aluno tem seu dia e seu horário. Uhum. Né? Durante a semana, cada aluno tem seu dia e seu horário. Eu sou a mentora, então os professores eles trabalham de acordo com a minha visão. Uhum. Com a minha visão, que é essa. Um trabalho respeitoso, um ambiente respeitoso, uma hierarquia, mas não é um quartel-general. Se uma mãe chega, às vezes, com um bolinho lá, que às vezes acontece, um bolinho, um sanduíche, a gente para comer o bolinho e sanduíche numa boa. Uhum. Depois a gente volta para estudar. Uhum. Né? Se a prova da criança não é no dia que ela... vai ser depois, vai ser no dia em que ela vai estar lá no curso, a gente faz com que ela tenha aula antes. A gente é flexível, a gente procura fazer, mas que a criança vá mais bem preparada para fazer a prova. Uhum. E ali né, e é um ambiente, ali é um lugar em que a gente busca muito falar de vida, de valores de vida. Né? Eu falo para os meus adolescentes bonitos, né? Como eu já devo ter falado para o Hugo e para outros, que eu falo, olha, não brinca com meninas, não brinca com sentimentos de meninas. Tia, que isso? Não, vem aqui que eu quero falar com você. Olha só, sua mãe me falou isso, isso, isso. E eu falo de um jeito que eles atendem. Aceitam. É como se fosse um sanduíche, sabe? Eu começo falando, você sabe, cara, que tu tá bonito, né? Vamos pensar no hambúrguer? Tu sabe que tu tá bonito, né, cara? Tu ficou um garotão. Aí entra aqui o recheio. O que é o recheio? Olha aqui. Eu fiquei sabendo isso. É hora disso? Você tem maturidade para namorar? Você tem? E tal. Aí acabo fechando. Olha só, aí vamos para outra parte do hambúrguer. Vamos fechar o hambúrguer, né? Olha, você tem tudo para dar certo, cara. E a gente está junto. A técnica da crítica do hambúrguer. Do hambúrguer. Então, esse é o curso Água. Ele fica lá no Tauá, Rua Demetrio de Toledo, 291, perto de uma praça, que é uma rua sem saída. E ali, depois do falecimento dos meus pais, eu consegui alugar. Foi construído, na verdade, pelo curso Agra, né? Foi construído pela minha amiga querida Magali Belan. Ela construiu no espaço dela uma sala linda, com muitas plantas, muito verde. E não é um lugar tão grande como era antes, mas a gente dá para acolher todo mundo. Dá para a gente acolher todo mundo. E fica lá no Tauá. Rua Demetrio de Toledo, 291. Isso, 291. Telefone e Instagram? Tem o meu. O que você quiser passar. Meu celular é 21 98 115 1424. E o meu Instagram é... Adorei a pronúncia, gente. Repete. Meu Instagram. É linda. Adorei. Meu Instagram é Lília Agra. Lília Agra. Mas no Instagram tem de tudo. Tem eu dentro do curso, tem eu fora do curso, eu com meu marido, eu em viagem, com amigos, com a igreja. Tem eu, é uma coisa. É você. Sou eu. Claramente. Exatamente. Quem é, né? Eu não consigo dividir o curso Agra. Já me falaram tanto, divide o curso Agra e faz um Instagram pessoal e um profissional. A tua personalidade, deixa ela assim. Isso. Mensagem que você quer deixar para quem está nos ouvindo, quem vai nos ouvir futuramente, principalmente dentro desse tom, dessa forma de ser que você e que você traz para esse trabalho que você faz com tanta maestria. Sim, o que eu deixaria, família, cuide da sua família. Os seus bens mais preciosos estão dentro das suas casas. Papai e mamãe, assumam papéis que foram dados a vocês por Deus. Criança não senta no volante do carro, papai, mamãe. Cada coisa no seu lugar. Ofereça para o seu filho uma educação leve, mas uma educação que exija que ele cresça com valores. Nunca permita
que ninguém venha dar à sua família, aos seus filhos, a direção do que é bom ou do que é ruim. É no núcleo familiar que tudo acontece. O seu filho vai ser a sua resposta de amanhã. Então, eu continuo acreditando na família. Família é o começo, é o meio e é o fim, Lani, de todas as coisas. Eu amo família. Que legal. Gente, acabou. Dá vontade demais, né? Ela vai voltar mais vezes. Tem que contar mais, falar sobre educação, mais coisa. Porque eu fiquei com as perguntas sobre comparação educacional, um monte de coisa. Mas vai ter mais momentos para você estar com a gente. Quero te agradecer muito. Eu que uma sabe, honra. seu coração, a sua fala. E comecei a te admirar mais ainda. Já te admirava. Lani. E por todo esse trabalho lindo, maravilhoso que você faz. Lani. Então vai conhecer também meu trabalho. Está convidada a ver de perto tudo isso. Quero ir ver sim, porque eu acho... É muito gostoso, né? Eu acho que esse é o espaço que eu quero criar sempre. Um espaço para a gente conhecer pessoas que têm algo relevante, né? O conhecimento dela, pelas dores dela, ela abriu um trabalho tão maravilhoso e ela sentiu na pele e hoje ela ajuda essas crianças, esses jovens e os adultos. Sim. Então, gente, que você puder, né? Olha lá, confere o trabalho. Tem alguém que você percebe, minha vizinha está dizendo que a filha não aprende. Indica, eu acho que faz parte, e a gente está falando da Ilha do Governador, está aqui dentro, sabe? Uma pessoa que você vai encontrar na padaria, no supermercado, que você vai viver junto também. E obrigada, amei. Volte, a cadeira vai estar sempre aqui disposta para você. Que honra, gente. Que honra. Maravilhoso. Minhas queridas, beijos, obrigada. Siga a gente lá nas redes sociais.